Olá, Pedagogias da Dança. Esse é o tema desse vídeo. Eu sou o Wagner Ferraz, dos Estudos do Corpo, e esse é o primeiro vídeo para tratar desse tema, Pedagogias da Dança. Eu, como educador, como pedagogo, licenciado em dança e com experiência em outras formações no campo da educação, vou pensar esse tema a partir do campo da pedagogia e pensar esse tema no campo da dança. Eu digo isso, mas destaco que não se trata de submeter a dança ao campo da pedagogia, como se uma estivesse acima da outra. Mas se nós estamos tratando de pedagogia da dança, então vamos pensar um pouquinho a noção de pedagogia e aí como a gente pode pensar essa pedagogia no campo da dança. A noção de pedagogia ela foi se modificando ao longo do tempo, né? E muitas pessoas vão tratar de diferentes modos de pedagogia. Mas basicamente ela é entendida como a ciência da educação. Né? Uma ciência da educação é aquela em que estuda os processos educativos, vai se dedicar para isso. Levando em consideração que por educação se entende aqui os processos de transformação que se dão em diversos âmbitos na vida de um ser humano. Né? E a gente tem isso organizado na educação em outras áreas como o âmbito formal, chamado de educação formal, não formal e informal. Mas isso é discussão para outro vídeo. Mas para pensar a educação de modo amplo, como aquela transformação que se dá na vida de qualquer um em qualquer âmbito da vida, não só no âmbito escolar ou universitário ou em curso. Já a pedagogia vai se dedicar a estudar esses processos educadores. Ela se dedica a estudar não só no sentido de pegar um livro e ler o que está escrito naquele livro, mas estudos que se dão a experimentar diferentes processos educadores, a viver essas práticas educadoras, esses processos, e também, sim, a ler quem já deixou registro acerca disso, quem já desenvolveu algum trabalho acerca disso. Então, de um modo bem amplo, vai olhar para esses processos educadores e estudar esses processos, assim como experimentar esses processos. Para fazer esses estudos, a pedagogia vai fazer parcerias com diversas áreas de conhecimento, como psicologia, história, sociologia, biologia, economia, política e muitas outras áreas de conhecimento para pensar esses processos educadores. E nisso, pensando sempre como se dão esses processos educadores, exercitando e discutindo didática, ensino, aprendizagem, métodos, técnicas, procedimentos, planejamento, avaliação e muitos outros, ou seja, tudo aquilo que vai proporcionar a transformação de um indivíduo em um determinado processo no qual ele escolhe ou é submetido a passar. Claro que não se trata, né, de olhar para esses processos e pensar se eles são bons ou ruins, melhores ou piores, adequados ou não, mas estudar esses processos e a partir deles fazer, a partir desse estudo, pensar outras possibilidades. E a partir disso a gente pode pensar também no campo da dança, né, uma pedagogia da dança ou mais de uma pedagogia, né, pedagogias da dança. A gente tem discussões sobre educação em dança, dança-educação, ensino da dança, dança na escola, dança em espaços não formais e muitas discussões que vão tratar da educação em dança e que a gente pode pensar a partir disso uma pedagogia ou pedagogias da dança. Então, basicamente, a gente pode dizer que a pedagogia da dança trata dos estudos e processos de transformação pelos quais um corpo vive no encontro com a dança. E aí envolve todos os aspectos já citados, como ensino, aprendizagem, didática, técnicas, procedimentos, avaliação, planejamento, porque não se trata só de um agente desse processo, mas de quem se coloca nesse lugar de ensinar, de quem se coloca nesse lugar de aprender, de quem se coloca num processo de criar coletivamente ou até de ensinar e aprender coletivamente, num processo de trocas. Então, em todos esses processos, nós podemos pensar as pedagogias da dança. E essa discussão ela vai ser expandida para outros vídeos e eu vou trazendo aqui aos poucos um pouquinho de cada vez para a gente ir conversando e discutindo sobre isso. Então, esse é um vídeo introdutório para lançar um pouquinho sobre o tema, para instigar um pouquinho, talvez, o interesse sobre isso. Quem tiver mais interesse no assunto, fica atento nos próximos vídeos que vão sair. E pode deixar um recado, manda aí uma dica, uma indicação, uma pergunta. O que tiver interesse de fazer um processo de troca comigo, o espaço está aberto. Vai ser importante para a gente construir isso até de certa forma juntos. Eu conto com a participação de quem tiver interesse. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.